Estão pegando o Jumentinho, Roberto. Quem eu sou? O senhor precisa dele. Onde eu estou? Esperem, médico. Eu não sei que combinado vocês fizeram, mas não podem levá-lo. Alguém já montou neste jumentinho? Quem são vocês? Quem? Por favor, só responda. O que eu estou fazendo aqui? O Senhor precisa dele. Esse vídeo eu quero oferecer para todos os meus irmãos e irmãs que estão vivendo aí a fase do cabeção, batendo cabeça. Meus irmãos, filhos pródigos que entenderam que são chifrudos e se revoltaram contra o pai. Pediram a parte da herança e partiram. Mas por que, pai? O senhor não falou para mim que eu era chifrudo? O pai sabia que você não ia suportar, meu irmão. O pai não sabia que você ia aguentar. E quem é o pior? É o pai, que não te falou quando você ainda era novo, garoto? Ou você que agora, depois que sabe bem entender, tá aí tentando, passando pela tua cabeça fazer um trato com o negão, meu irmão? Eu também pensei que essa onda de chifre era só ilusão, meu irmão. Eu não sabia que a minha mulher me traía com o negão, meu irmão. Tanto tempo. Mas essa ideia, essa história aí que compreender seu corno apaixonado e tocar a vida pra frente, meu irmão, eu não consigo. Não faz parte do meu caráter e da minha índole, meu irmão. Se vacilar, a mulher corre pro braço do negão. Alguns entendem, compreendem, fazem trato com o negão e cantam, né? É muito bom, é bom demais levar chifre da mulher. Eu não consigo, meu irmão. Não quero dividir as contas com ele, não. Mas eu quero avisar pra você, meu irmão, que quem é chifrudo, é chifrudo. Quem é filho pródigo não adianta. Uma vez filho pródigo pra sempre. E voltar, meu irmão, voltar pra casa do pai é muito lindo. É muito lindo assumir que você estava errado. Que Deus é bom. Não tem sei lá. Dói. Chega um momento que você é provado. Você precisa tomar uma decisão. Passei por diversas portas, diversos atos, acreditando que lá é que estava tudo. Traz a caçamba, vem cá. Chegava lá, meu irmão, quando eu menos esperava a decepção. Todo lugar e querendo levar para um trato com o negão. Negão ou loirão, né? Eu não consigo, meu irmão. Sem preconceito, se você acha que acha bom demais ficar aí levando o chifre da mulher, eu não consigo. Me revoltei com o pai, disse pra ele, por que, meu pai? Por quê? Por que tinha que ser desse jeito? Me afastei. Peguei minha parte da herança e voltei. Hoje tô aqui de volta. Filho pródigo, assumido. Você pode crer. Se isso aconteceu comigo, Se isso aconteceu comigo, pode acontecer com você. Se você, meu irmão, já se sentiu estranho, deslocado, como se estivesse enxergando algo que as demais pessoas aí não enxergam, ignoram. Se até numa música, numa brincadeira como essa, você consegue entender e compreender algo profundo, ao ponto de levar e fazer tanto sucesso, uma mensagem que não compreende. Tenho certeza que você já deve ter sido chamada de louco, de louca. Eu, Rodrigo, tomei uma decisão. Sou um louco. Louco por Cristo. Louco pelo reino de Deus. A paz de Cristo, meu irmão. A paz de Cristo, meu irmão. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Ver a Realidade. Esse daqui é o quadro Papo de Maluco. É um espaço reservado para aqueles que o mundo diz e aponta. Esse não bate bem, não. Mas que, por outro lado, Deus olha e diz: esse é meu escolhido. Aqui nós encaramos tudo aquilo que muita gente prefere varrer para debaixo do tapete. Aqui nós damos nome a cada pergunta que incomoda a nossa alma. Como, por exemplo, quem eu sou? Quem são vocês? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu sinto essa inquietação? Por que sinto que existe algo além, bem diante dos meus olhos? Mas por que os outros não entendem isso? Se essas perguntas já queimaram aí dentro de você, se no silêncio da madrugada sua alma pede, suplica por resposta, se você vive aí uma sensibilidade espiritual que poucos entendem,
E o que eu mais quero, meu irmão, é que você que está aí me acompanhando, vendo, ouvindo, não passe pelo que eu passei. Não experiencie o que eu experienciei da maneira que eu experienciei. Não, pelo contrário. É isso que eu mais quero. É isso que eu desejo e por isso eu estou aqui empenhando tempo, parte do meu tempo neste projeto. Chega, né? Deu por hoje, né? Se eu lhe disser que uma das maiores santas da igreja começou sua história vivendo de maneira escandalosa, você vai acreditar? E ao estudar a história dela, ao meditar sobre cada detalhe, seguindo todas as orientações espirituais que venho recebendo, desde o momento da minha catequese, eu consigo perceber, noto, contemplo reflexos da minha vida na vida dela. E talvez você venha perceber também. Hoje eu quero falar de uma mulher que foi julgada, incompreendida, acusada de exageros, de perturbações. Uma mulher que o mundo rejeitou, mas que Deus conduziu para o centro da sua vontade. Uma mulher que se tornou uma das maiores místicas da igreja na Idade Média. Santa Margarida de Cortona, chamada de padroeira dos que travam batalhas internas, daqueles que carregam crises profundas, daqueles que exageram no campo espiritual, com uma intensidade que o mundo não compreende. Durante um bom período, ela gritou nas ruas, rolou no chão, abandonou riqueza, foi rejeitada. E depois de tudo isso, se tornou uma das maiores penitentes da história da igreja. Então eu te convido, deixa aí o seu like, se inscreva, compartilhe aí com alguém que você acredita que possa estar precisando ouvir essa mensagem. Talvez não seja você, mas sem dúvida, Deus vai tocar no seu coração e alguma pessoa virá em sua mente. Algo que você vai perceber e ela está vivenciando é a mais dentro desses perfeita parâmetros expressão que eu do vou desprezo. compartilhar com vocês logo mais. Vem comigo. Hoje o quadro Papo de Maluco vai mexer com vocês. Eu acredito, pois comigo mexeu. Não tenho dúvida nenhuma. Ao elaborar todo esse conteúdo, impressionei. Estou aqui, seguindo, analisando, buscando dentro da história de personagens, homens e mulheres santas da história da Igreja Católica que vem a servir como parâmetro, enviando mensagens, deixando um norte, uma direção, para que eu possa dar sequência nessa minha jornada espiritual. Vem comigo entender essa história que parece ser bem possível. Quem foi Santa Margarida de Cortona? Vocês já pesquisaram, sabem um pouquinho a respeito da vida dela? Caso tenham aí alguma ideia, alguma noção, e queiram aí compartilhar comigo, interagir comigo aqui nos próximos vídeos, fiquem à vontade. Eu sempre vou deixar aqui no topo o link do QR Code na Live Pix, caso você queira aqui me mandar alguma sugestão, alguma pergunta, algum comentário, interagir aqui comigo. Nos próximos vídeos eu posso estar comentando ou até elaborando algo indicado por um de vocês. Ou caso sinta no seu coração de contribuir de maneira financeira, tem um QR Code aí também com o meu Pix vinculado ao meu CPF. Estou iniciando uma nova jornada aqui na minha vida e conto com o auxílio de vocês. Devagarzinho vocês vão entendendo, compreendendo. Espero que venhamos aí a criar um certo vínculo. E fico feliz de ter você aqui comigo. Deixa eu respirar fundo aqui, porque hoje eu não vou falar somente da história da Santa Margarida. Vou falar também um pouquinho da minha história. E juntar, fazer aí uma reflexão, meditando no que tudo que eu absorvi na vida dela, erros, acertos. Talvez isso vai mexer contigo conforme mexeu comigo também. Talvez não seja comigo a comparação com a minha história, mas sim com a sua. Vamos dar sequência aqui. Vamos falar um pouquinho sobre ela primeiro. No ano de 1247, nasceu uma menina numa vilazinha da Toscana, chamada Laviano. O nome dela era Margarida. Aos 7 anos, a sua mãe morreu. Ela perdeu os braços que a sustentava no mundo. O pai casa novamente. A madrasta odeia a enteada. Margarida cresce sem colo, sem carinho, sem ninguém que venha lhe dizer: te amo, minha filha.
Cresce no desprezo, na rejeição, no vazio, que somente ela compreendia. Aos 17 anos, ela não aguenta, ela foge. Foge da casa do pai. Vai ao encontro de um nobre rico, casado, poderoso. Nobre. Durante 9 anos, vive como amante oficial dele, desfrutando aí de vestidos de seda, joias, festas, banquetes, sem falar no desprezo de toda a cidade. Sem casamento, sem regras, sem estrutura. Imagina só isso no século XIII. Era um escândalo total, concordam comigo? A chamavam de prostituta, de vagabunda, destruidora de lar. Teve um filho bastardo desse relacionamento, mas a vida cobra, né? Ela cobra caro. Chega uma hora que a conta chega. Num certo dia, percebe, o nobre desapareceu. Começam aí as buscas, silêncio, até que um dos seus cachorros aparece aí. Começa a rodear a Margarida, puxá-la pelas vestes, arrastando aí pela mata, como estivesse lhe dizendo: vem cá, vem ver a realidade. E depois de um certo tempo, ela contemplou, ela viu, a verdade estava lá, à sua frente. O corpo apodrecido, inchado, devorado pelos vermes, o cheiro da morte, o cheiro da própria vida dela, que também estava ali morrendo. Ela olhava para o cadáver, para o filho, desaba: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? Em que eu me tornei? Você, meu irmão, já sentiu esse cheiro? Já contemplou esse aroma em sua vida? Já teve essas sensações, esses sentimentos? Eu já, algo bem similar que eu vivenciei na minha história. Experiências conturbadas, não no mesmo sentido que ela, mas tive momentos bem difíceis durante a minha infância, problemas com pessoas a quem eu amava e amo até os dias de hoje, mas sempre deixando a parte espiritual em segundo plano, querendo me encaixar dentro de algo que aquilo eu entendia como normal, tinha como parâmetro para com a minha vida, e deixando a fé, as minhas experiências com Deus em segundo plano. Me identifico muito com a história dela, não somente dela, de diversos outros que eu estou tendo contato. Homens que se tornaram hoje sacerdotes relevantes, muitos deles tiveram uma infância conturbada, perturbada, sofrendo perseguições, tribulações. Naquele instante, algo se quebra dentro dela. Ela olha para o filho, contempla e se questiona: o que eu fiz da minha vida? Em que eu me transformei? Ali, no meio daquele colapso, ecoava dentro dela. Com certeza ecoava: filha, volta para casa. Você já passou por isso, meu irmão? Você já passou por isso? Uma voz alertando, lhe constrangendo, lhe orientando: não é assim que as coisas funcionam. E você vai postergando, empurrando com a barriga, ele vai te constrangendo. E chega um momento que tudo desaba. Ano após ano. Eu não tenho dúvida que ela lhe entendeu. Tudo isso que acontece é por minha culpa. Eu sou o culpado. A voz da consciência, a voz interna dizendo: é culpa sua. Tudo que você toca acaba mal. Todos aqueles que se aproximam de você e se relacionam com você sofrem, padecem. Tudo aquilo que você ama tem um fim. Por diversas vezes eu tive essa experiência, ano após ano, e até que chegou um momento em que eu decidi tomar uma decisão: orar, me vincular, me abraçar, me apegar, me achegar mais a Deus. Reconheci: o problema não são os outros, o problema não é o diabo, o problema não é o mundo, o problema sou eu. Eu preciso consertar isso e só Deus pode fazer isso na minha vida. Eu posso contemplar isso na história de vida de muitas pessoas a quem eu convivi durante esse período, durante esses 42 anos. E muitas dessas pessoas não suportaram, não resistiram, jogaram tudo pro alto, se mataram, se jogaram de ponte, se degolaram, deram fim na sua vida. Não fizeram como Santa Margarida fez. Margarida que se tornou santa. Não fizeram como eu fiz, mesmo confuso,
Não tenha dúvida, aquela voz insistia, acaba com tudo. Eram vozes, não era somente uma. Era um conflito interno, algo tentando me levar ao entendimento, a uma compreensão, me dando ânimo, coragem, me constrangendo e algo me jogando para baixo. E eu fui forte, eu graças a Deus. Fiz algo como ela, não tão intenso. O meu processo foi mais lento e mais solitário. O dela não. Ela procurou ajuda entre os franciscanos. Ela tomou uma decisão, vou voltar aí para casa do meu pai. Vai lá, bate na porta, pede abrigo. E a madrasta aí já começa a causar, gritando: você é uma vagabunda, sai daqui, fora daqui, sua prostituta. E dão com a porta na cara dela. Ela sem saber muito o que fazer, vai pedir auxílio na igreja. Ela vai se portando aí como uma mendiga, dormindo no chão, passando frio ali durante dias. E num certo momento ela encontra um grupo de frades franciscanos. Ela se lança aos pés deles e começa a suplicar: me ajuda, eu preciso recomeçar, preciso dar um jeito em minha vida, entende? O grupo olha para ela e a primeira reação é certa. O que passou pela cabeça deles é o seguinte: a prostituta pirou, ela pirou de vez. Lá vem aqui mais uma querendo virar santa. O detalhe é que mesmo assim, depois de muito julgamento e insistência por parte dela, ela teve a oportunidade. E foram abertas portas para adentrar a ordem terceira, a terceira ordem franciscana. E aí então começa uma vida que ninguém estava preparado para contemplar, para entender, para acompanhar. Ela orava, jejuava, praticava penitências de maneira bem intensa, mas por outro lado emanava alegria, felicidade, surpreendia a todos ao seu redor, com experiências místicas bem intensas. Margarida tinha diversas explosões emocionais tão fortes que ela caía no chão, ela gritava, ela rolava, tomada por um grande amor, repetindo frases, gritando, dizendo estar sendo tomada pelo amor de Deus. Em alguns momentos se autoflagelava, tentava expurgar tudo o que restava daquele antigo eu dela. Os próprios franciscanos achavam que ela era maluca, anos chamando Margarida de perturbada, desequilibrada emocional, descontrolada. Mas com o tempo, eles perceberam que aquilo não era um simples delírio. Ela estava tendo sensações, ela estava tendo transes, ela estava vivenciando experiências em alto nível de êxtase. Ela era uma alma aberta, aberta ao divino. E o corpo dela não suportava, não aguentava. E aí começam experiências de arrepiar. No começo, achavam que era só arrependimento, algo exagerado. Mas as crises começavam a piorar, cada vez mais. Margarida entrava em transe, caía dura no chão, gritava tão alto que a cidade inteira ouvia, chamava atenção. E ela gritava: misericórdia, Jesus, misericórdia, Jesus. Se jogava contra pedras, rolava na rua, batia no peito, esmurrava o peito, até ficar roxo. Se você, meu irmão, visse aí o que ela fazia, ela vivenciava, se você estivesse aí no lugar dos frades, da madrasta, do pai, o que você ia achar a respeito? O que você ia pensar vendo uma pessoa aí gritando versículos da Bíblia no meio da praça durante o período, tendo ataque de choros durante horas, rasgando sua roupa em penitência, desmaiando no chão, travada, tendo crises, apagando durante aí 20, 30 minutos, depois voltando, do nada, como se estivesse morta, gritando: Senhor, tende piedade de mim. Até que um dia, diz a história, que Margarida teve uma visão. Ela diz que Cristo apareceu diante dela e falou com ela, como um amigo, como um homem: eu te perdoo, não temas mais. Margarida, por 23 anos seguidos, eu estive contigo, todo santo dia. Por 9 anos, você foi escrava do pecado. Agora, eu te quero por inteira. Em uma outra experiência, ela vê o coração de Cristo sangrando, e ele diz: é meu sangue que vai lavar a tua vergonha. Em um terceiro relato,
era exortada: volte à Cortona, vá ao povo, orienta, ensina, corrige, consola, exige penitência, revela ao coração dos homens, mostrando a realidade do céu e do inferno. E o que ela fez? Ela obedeceu, ela não pensou, ela não oscilou. Só que adivinha, o povo continuava humilhando-a. E ela respondia: o meu Deus, o meu Senhor, aceita tudo, aceita até as cadelas. Esses 3 anos viraram um deserto espiritual na vida dela. A biografia original diz que por diversas vezes ela foi atormentada, demônios acusando em sua mente, aparecendo várias vezes dizendo que ela não tinha perdão. E ela respondia: eu sou um lixo mesmo, mas Cristo me ama mesmo assim. E aí? Isso daí é algo impressionante. A mulher ficou o quê? Bruta, cascuda, sem mimimi. Como é dito, né? Quando o céu desce, o inferno responde. Margarida conta que começou a ser atacada por forças escuras. Eu entendo que não que ela começou a ser. A partir desse momento ela começou a enxergar, perceber, entender, contemplar de maneira nítida aquilo que a perseguia. Tentavam atormentar com gritos. Objetos começavam a cair ao seu redor conforme ela passava. Ela tinha visões em sua mente, visões horríveis. O demônio tentava de qualquer forma levá-la à loucura, destruir a mente dela. Passando por noites, madrugadas, lutando, rezando, chorando, até cair exausta no chão. Algo travando uma batalha, um conflito, algo se empenhando desde o início, querendo dar fim, se possível, lá durante o ventre. Um projeto de Deus que ali estava sendo gerado no ventre da mãe. Após um certo período, sem dúvida nenhuma, houve erros, falha. A mãe morre, conflitos, brigas, discussão. Ela vai buscar o mundo. Você se pergunta por que isso acontece? Por que isso é tão comum na vida de algumas pessoas? Algo se empenhando de maneira obscura ao seu redor, te jogando contra tudo e a todos, para te ver no limbo, no meio da vergonha, da humilhação, te colocando em situações onde você não acredita, não faz sentido, não encontra razão para seguir adiante. Algo querendo lhe destruir, desde a tua infância. Algo que olha para ti como uma afronta. Esse daí não pode durar muito tempo. Cada respirar, cada batida do coração é uma afronta para mim, o Senhor deste mundo. Eu sei o quanto esse ou essa vai me dar trabalho, vai me dar dor de cabeça. Eu preciso acabar com tudo o quanto antes. E todos que se envolvem no processo sofrem. Vamos dar continuidade aqui para você entender um pouco mais sobre o que eu estou querendo dizer com tudo isso. Depois viram ela em total estado de êxtase. Margarida ficava horas sem se mover, sem comer, sem piscar. O corpo leve, como se estivesse flutuando. De repente, ela voltava a si, gritando. Mensagens que ela dizia ter recebido diretamente de Cristo. Segundo o que é dito, Jesus falou com ela durante 23 anos seguidos. Todos aqueles gritos, lágrimas, desmaios, transes, segundo ela, eram consequência de um diálogo direto, íntimo, entre ela e Cristo. Margarida, ela não tentou esconder suas dores internas. Ela tinha diversas crises profundas, oscilações emocionais intensas. Aquilo que nos dias de hoje é considerado e diagnosticado como bipolaridade. Tanto que em algumas regiões ela é considerada como a padroeira das pessoas que têm esse transtorno de bipolaridade. Uma mulher que viveu no limite, entre o céu e o abismo, entre o silêncio de Deus e uma explosão interna em sua alma. E daí chega um período transformador. Algo extremamente relevante começa a acontecer na vida dela. Ela enfrenta o seu inimigo de cabeça erguida. Margarida não apenas recomeça, ela se transforma em algo que ninguém esperava. Ela se torna a taumaturga de Cortana, a mulher que conversou com Cristo por 23 anos. Agora aquela que praticava penitência se torna uma chama viva,
Doentes passam a ser curados, endemoniados libertos, pecadores convertidos, famílias reconciliadas, políticos inimigos passam a fazer as pazes, porque ela corre nas ruas e manda um recado para que aquele povo se reconcilie, comecem o quê? Praticar a penitência. Ela, a ex-amante, ex-pecadora, virou fogo, fogo que purifica, fogo que cura, fogo que desperta, do fogo da condenação para o fogo da graça. Os frades, que antes chamavam ela de desequilibrada, começavam a perceber uma coisa: nada do que ela dizia contrariava a fé. Nada era absurdo, nada era heresia. Era tudo profundo e verdadeiro, e impossível de ser apenas fruto de emoção. Os frades ficaram o quê? Assustados. A mulher que chamavam de louca, histérica, desequilibrada, perturbada, pouco tempo depois passa a ser uma guia espiritual, mística, fundadora de hospitais. A mulher que vivia em crise emocional constante virou uma referência espiritual. A gente viajava quilômetros de diversas partes da Europa para ouvir conselhos dela. Ela guiava, corrigia, consolava, pedia obras de amor. E foi assim que nasceu uma nova história na vida dela. Pouco tempo depois, algo que impactou toda aquela região, toda aquela comunidade começou a emanar de dentro dela, envolvendo aí hospitais, cuidado com doentes, servindo aos necessitados e abandonados. Ela começou a obedecer aquilo que Cristo falava no íntimo, no coração dela. Transmitia mensagens tão precisas e profundas que até teólogos espalhados pelo mundo naquela época vinham ouvir, se aproximavam dela. Pessoas aparecem e ela liberta. Gente doente, ela cura com orações. Gente desesperada, ela passa a consolar. Vê só que louco. Ela começa a revelar pecados escondidos das pessoas. Dizia: volta para tua esposa, confessa isso, isso e isso. E tudo era verdade. E o que você acha? Acha que não veio confusão? Não veio aí perseguição? Isso não deu o que falar dentro da igreja local? Segundo o relato, até chamou a atenção de bispos. A fama explode de tal forma que o bispo local tenta controlar, tenta acalmar, tenta o quê? Ditar algumas normas, regras, questionando-a, dizendo que ela estava atrapalhando, diz que ela era uma mulher, não deveria estar aí pregando tanto daquela maneira na praça e tal. E segundo o que é dito, Cristo apareceu para ela. Obedece, absorve somente o que é reto e justo. O restante, ignora, não leva em conta. Continue o seu trabalho. E ela obedece, não briga, não discute, só continua servindo aos pobres, doentes e pecadores. Ela absorvia aquilo que fazia sentido. O restante ela deixava de lado. Ela estava ali para cumprir uma missão. Continuava atendendo, cuidando de pobres, cuidando de leprosos, lavando feridas, criando órfãos. A mulher que antes era o quê? Odiada na cidade, se torna uma mais respeitada de Cortona. A ex-prostituta vira diretora espiritual de homens e mulheres relevantes da nobreza, freiras e até membros do clero. E não para por aí não. Isso é só o começo. Ela passa a travar uma guerra espiritual contra demônios, jejuando aí de maneira sobrenatural. A Margarida já tinha passado aí por toda aquela vergonha pública, pela penitência, loucura e pelas tentações que o inferno tentou contra a vida dela. E então ela adentrou uma outra fase. Agora chegou a fase onde Deus abriu o céu e a chama e a usa como instrumento. Jesus passa a falar com ela como um general e ela atende como um soldado de uma elite, como um filme, dizendo: coragem, Margarida, eu te levantei para ser luz entre os pecadores. Não temas a tua miséria, é nela que eu brilho. Eu te purifiquei com fogo, não com palavras. Jesus então, segundo o relato, afirma: levanta-te, vai ao povo, fala o que eu lhe mandar. E a ex-prostituta vira o quê? Uma popular pregadora. Fenômeno bem raro
para uma mulher daquela época. Multidões param nas ruas para ouvir. Fala, rasga o verbo, falando sobre pecado, conversão, miséria, misericórdia, inferno, amor, Deus, sem medo de ninguém, de nada e de ninguém. Ela começa a receber o quê? Revelações sobre pecados de autoridades da cidade. Ela começa a contemplar pecados de pessoas importantes, algo que era guardado, Senhor, resguardado, escondido. são seus filhos. E Margarida Não os começa a deixem fazer morrer de denúncia. fome. Ela conseguia contemplar quando as pessoas estavam o quê? Falando a verdade ou mentindo. Todo mundo se assustava com o que acontecia quando se aproximavam e contemplavam os milagres que ela vinha fazendo. Ela curava pessoas com febre, com feridas no corpo, pessoas dadas aí como mortas, ela ressuscitava. Pessoas eram levadas até ela, possessos, ela somente olhava, fazia o sinal da cruz e diz o relato que os demônios começavam a gritar e iam embora. Ela passava aí 40 dias sem comer nada. Registros afirmam aí que ela fazia isso constantemente, se alimentando só de pão e água durante longos períodos. E às vezes, mesmo fraca, ela andava quilômetros para ajudar os pobres e doentes. Existe aí um fenômeno documentado que pouca gente conhece. Margarida, ela entrava em êxtase, ela continuava com essas experiências. Ela levantava as mãos e diz que ela sentia um fogo real, queimando em suas mãos. Mas chama nenhuma aparecia, nada era visto, era algo espiritual. Depois dessas experiências de transe, de êxtase, ficavam as marcas. Marcas ficavam durante alguns dias. Também é dito que ela estava cuidando de um grupo de leprosos, pobres. Chega um momento, afirmam, acabou a comida, acabou tudo. Diz que o povo, as pessoas ao redor olharam para ela e ela rezou: Senhor, são teus filhos, não os deixem morrer de fome. E de maneira sobrenatural, milagrosa, cestos começaram a se encher de alimento. E comiam, bebiam, até não aguentar mais. Nos últimos dias da sua vida, ela funda um hospital, atuando como diretor espiritual de diversas pessoas, com uma precisão sobrenatural, falando, relatando coisas que somente as pessoas assim sabiam, mas ninguém. Quem chegava perto dela se sentia em paz. Algumas pessoas começaram a chamar de a Francisca Viva. Segundo o relato, no dia de sua morte, ela entrou em um estado de êxtase bem profundo. E ela começa a rir, dar risada, falar: Jesus está vindo. E assim que ela morre, assim que ela parte, diz que um intenso cheiro, um intenso perfume cobriu o local. Acompanhou durante o seu enterro. Mesmo depois de semanas, o local no qual ela morreu, partiu, continuava impregnado por aquele cheiro. E não para por aí. Milagres na vida de pessoas continua acontecendo após a sua morte. Pessoas visitam o túmulo dela, orando, clamando, e diversos milagres acontecem. Pessoas passam a viajar quilômetros para tocar a terra onde ela foi enterrada. A reputação dela explode em toda a região, principalmente em toda a Itália. 3 séculos depois, ela foi canonizada oficialmente. Santa Margarida de Cortona. Essa foi a história dela. Uma mulher que saiu do luxo, passou pelo pecado, caiu em uma profunda vala, em um profundo poço, e virou uma das maiores santas e místicas da história da igreja. Imagina, meu irmão, essa história nos dias de hoje nos deixa aí uma mensagem, uma resposta, um exemplo, um parâmetro, que não importa de onde viemos, não importa o que fizemos, Deus tem um propósito individual sobre a vida de cada um de nós. Eu não sei qual é o seu. Estou aqui buscando relatos de pessoas em que me são apresentadas histórias parecidas com aquilo que eu vivenciei na minha história. Santa Margarida de Cortona. É o lembrete que Deus não escolhe os calmos, Ele escolhe os verdadeiros. E às vezes, a alma mais sensível é justamente aquela que escuta a Deus lá do alto. Por diversas vezes ela relatava em suas O orações: silêncio eu é a sou mais apenas perfeita miséria, expressão mas Deus do é tudo. desprezo. Deus cura e salva até as cadelas. Se Cristo a transformou,
se Cristo fez o que fez através dela, será que o meu caso é impossível, meu irmão? Ao meditar, ao refletir aqui na história dela, eu contemplo muitas similaridades naquilo que ela experienciou, vivenciou, que está registrado aqui nessa história e nos arquivos a qual eu tive acesso para estar elaborando esse conteúdo. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que da mesma forma que eu contemplo hoje uma falha, um erro por parte da minha família, que estava ali sobre o meu domínio naquele momento, sobre as decisões, sobre a responsabilidade da minha existência, algo também estava sobre a vida dos familiares dela. Não foi à toa aí que aos 7 anos a mãe dela partiu, houve um erro, houve uma falha, algo que deveria ter sido feito, não foi. E as consequências vieram. E daí em diante o inferno se levanta. O inferno se levantou contra a vida dela. Algo que, sem dúvida, iniciou de maneira correta, certa, sem consciência. Não vou dizer acaso. Isso não existe. O detalhe é que não sabiam, não compreendiam o que de fato estava ali acontecendo. E aí, quando apareceu a brecha, quando o inimigo encontrou um acesso, ele adentrou e revirou toda a vida da família. Aos 8 anos de idade, eu comecei a sofrer com crises de ausência. Pouco depois se transformou em epilepsia, crises convulsivas, transes, diálogos com o espírito, ouvindo vozes, perturbado, enxergando algo que muitos não enxergavam. Muitas das vezes, no campo mental, nas sensações, nos sentimentos, diagnosticado aí como um esquizofrênico. Tem algo errado aqui. Quem eu sou? Quem são vocês? O que eu estou fazendo aqui? Contemplando informações ao meu redor. Isso a ciência não explica. Isso, em momento algum da minha vida, eu tive resposta por parte de médicos, doutores. Não, hoje eu entendo. Hoje eu compreendo perfeitamente o que é a epilepsia. É algo bem similar. Na história aqui vivenciada da Santa Margarida, ela ficava parada, em transe, sem movimento algum, tendo aí crise de ausência. Mas, na realidade, o eu interno dela estava em outro lugar. Ela estava o quê? Contemplando algo diferente, algo em outro lugar. E de maneira material, ela permanecia ali, parada. Algo que é explícito, aberto, dialogado, é exposto em diversas religiões espalhadas pelo mundo. O mesmo acontecia aí comigo, só que depois de um certo tempo não era mais crise de ausência, não ficava parado, em um êxtase profundo, contemplando algo maravilhoso, diferente, um mundo diferente ao meu redor. Não, eu passei a perder a consciência, eu passei a me debater, me contorcer, babar, meu corpo não suportava. Eu adentrava num estado de êxtase intenso, uma sensação de prazer, uma sensação maravilhosa, tudo acontecendo dentro de mim. Dons do Espírito Santo, querendo fluir, fluir, toma corpo dentro do meu ser. Mas por outro lado, uma legião, tentando impedir, criando barreiras, seguindo a lei. Não, ele é meu, ele me pertence. A linhagem dele, a família dele me pertence. Tempo atrás houve um pacto, houve algo latente, está aí na corrente sanguínea dele. E ele precisa resolver isso daí. Não. Deram brecha. Agora não tem mais jeito. Se cumpriu aquilo que a minha mãe disse lá sobre o altar, né? Ele ainda é criança, deixa ele crescer. Assim que ele crescer, assim que ele compreender, ele toma a decisão dele. Você vai demorar 42 anos da sua vida para tomar a sua decisão, meu irmão. Você vai precisar chegar aos 40 anos da sua vida para tomar a decisão que decidir. Não estou dizendo que você vai deixar de ter essas batalhas, não. Ah, mas quem me dera se eu tivesse essa consciência que eu tenho hoje, lá atrás. Ah, meu irmão, tudo seria diferente. Vamos ver o que vai ser daqui pra frente. Eu passei anos sem entender, até que entendi, compreendi o que de fato aconteceu quando eu fui batizado. Você sabe o que acontece quando você é batizado?
todo um mistério, tudo que envolve esse ritual iniciático. Pouco depois, foi o quê? Levado até a igreja e participei da primeira comunhão, conforme disse no meu testemunho, em vídeos aí anteriormente. Não quero entrar muito em detalhes agora para não deixar o vídeo muito longo, mas sem dúvida, mais adiante eu faço algo específico envolvendo tudo isso. Mas o que o padre disse quando ele levantou o pão, levantou o vinho, consagrou e transformou no corpo e no sangue de Cristo? Eucaristia, perigo, uma das traduções, um dos simbolismos. Ai daquele que comer e beber indignamente. Eu passei por diversas tribulações. O que o sacerdote diz, o que o padre anuncia: tomai, tomai todos e comei. Este é o meu corpo. Tomai, tomai todos e bebei. Este é o meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Poucos meses depois, estava eu, regalado, em transe. Quem eu sou? Quem são vocês? O que é que eu estou fazendo aqui? Virou o cabeção, irmão. O que era para ser algo maravilhoso, glorioso, que hoje eu contemplo na vida de muitas famílias, que já desde berço sabem o que de fato deve ser feito. Por outro lado, houve aqueles que foram escolhidos por meio do pecado, não é mesmo? Como a prostituta Maria Madalena e tantos outros aí enfermos. Se você vê a história de cada milagre representa um desse estado de consciência. Um se tornou leproso, um se tornou aleijado, o outro rico, o jovem rico, não é? No meu caso, foi aquele rapaz que quebrava tudo, estourava os grilhões, corria para o cemitério, louco, que Jesus o curou. Perguntou para o pai: há quanto tempo ele está assim? O pai respondeu: desde a infância. Foi aí onde os discípulos começaram a questionar: Senhor, por que nós não conseguimos libertar o garoto? Por que fizemos tantos milagres em seu nome, tantas maravilhas? Por que esse caso foi diferente? E aí Jesus responde, não é? Há legiões, há demônios que só saem com jejum e oração. Somente Cristo pode curar. Somente Ele. Somente Cristo no teu peito, irmão. Dentro do campo da mente, ou dentro do campo das sensações, está assolando aí as suas emoções. Somente Cristo. Enquanto Ele não tomar forma dentro do teu ser, pode o Papa, pode o sacerdote que for. Se algo diferente não acontecer dentro do teu ser, pouco vai valer o empenho das pessoas ao seu redor. Somente Cristo, somente esse daí que está habitando no teu peito, somente Ele pode curar, somente Ele pode te libertar. O problema não é o diabo, o problema não é o mundo, o problema não são as outras pessoas, não são. O problema sou eu. Eu sou o problema, eu sou a principal barreira. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida, fazer uma escolha. E fiz. Tomei a minha decisão há pouco tempo. Depois de oscilar para cá, para lá, eu não fui como Margarida. Ela entendeu, ela abandonou tudo e foi buscar a igreja. Todo aquele processo que Santa Margarida contemplou, vivenciou, diálogos com Deus, oscilando entre o céu e o inferno, tendo crises. Eu passei, eu vivenciei. E quando eu entendi, quando eu compreendi, quando a voz de Cristo se tornou nítida dentro do meu ser, me dizendo, me apresentando o porquê de tudo aquilo que eu deveria fazer, eu não me portei como ela, meu irmão, minha irmã. Comigo foi diferente. Ela não pensou duas vezes. De maneira alguma, ela não titubeou. Ela ascendeu aos céus e não olhou para trás. O parto foi doloroso, conforme está lá escrito em Apocalipse 12. Eu olhei para tudo aquilo que me foi apresentado, por tudo aquilo que eu passei, e me revoltei, me questionei, me escandalizei. Eu disse, não precisava ter sido desse jeito. Ainda num estado de transe bem pesado, com aproximadamente 34 anos de idade, eu tentei
fazer isso daqui que estou fazendo agora, mas eu não tinha condições, eu não entendia que hoje eu consigo contemplar, está nos sendo ali mostrado na Bíblia, em algumas tradições. São 3 anos para absorver um processo, absorver o vinho novo sendo derramado sobre um odre novo. São 3 anos. 3 anos se preparando para algo que está por vir. Tudo guardado na tua Bíblia, na tradição da igreja. Mas eu não tinha olhos para enxergar naquela época. Ela, de um quadro de loucura, de esquizofrenia, de crises, passou o quê? A ser uma diretora espiritual. Começou a cuidar de pessoas, se envolver com a vida, servir a Cristo. Ela ascendeu aos céus. Eu não. Eu olhei para trás, sempre sendo ali julgado como esquizofrênico, um doente, maluco. Entendi. Então eu não era doido. Tem bastante gente que tira proveito disso, que eu entendia como loucura. Isso tem a ver com a tal da hipnose. Isso daqui tem a ver com aquilo. Magia, feitiçaria. Usar um dom latente para tirar proveito, para se dar bem. Eu entendi que o meu primeiro amor me queria de volta. Estava ali esperando, me aguardando, sempre ao meu lado. E eu não voltei para lá. Eu não fiz como a Santa Margarida. Eu não retornei de onde caí. Naquela época não, eu me escandalizei. Eu comecei a cantar. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera. Não insista. Vai viver um outro amor. Insistia. Eu falava, larga Deus, larga Deus, deixa eu quieto. Não cheguei ao extremo. Vi tantas práticas, tantos absurdos, contemplei tanta coisa. Eu comecei, meu irmão, a passear entre as cabeças do dragão. Dar uma voltinha entre as cabeças do dragão, lá do dragão de Apocalipse. Foram 7 anos. Cada ano era uma bocada. Cada ano uma boca me levava, trocava uma ideia com ele, me mastigava, tentava me engolir, querendo me transformar aí em seu servo, querendo me fazer o que? Instrumento dele para que eu viesse a julgar o mundo com mão de ferro. Mas não fazia sentido. Algumas práticas, alguns rituais, drogas, juramentos, derramamento de sangue, papo. Não, de cabeça em cabeça, fui passando pelas 7, ano após ano, mastigado e cuspido, mastigado e cuspido, mastigado e cuspido. Meu irmão, essa é a lei, essa é a norma, assim que funciona, caso você queira viver perante a lei, as regras deste mundo. Você não precisa passar pelas 7. Você não precisa vivenciar o que eu vivenciei. Você não precisa vivenciar o que a Santa Margarida vivenciou. Mas se estiver vivenciando, você vai fazer como eu fiz. Você vai cometer os erros que ela cometeu. Tome logo a sua decisão, meu irmão. Talvez você esteja na segunda, na terceira boca. Ele quer te usar como um instrumento. Ele não pode te perder. Se você ascender aos céus, você vai dar trabalho para ele. Você vai entender o que é o amor e você vai colocar o amor em prática. A nova e eterna aliança. Ser um cristão é o que? É amar, é praticar o amor. Não tenha dúvida nenhuma. Eu tenho consciência plena do que eu estou falando aqui para ti. Se você está vivenciando experiências como essa batalha não é mais somente tua, é minha também. Passou a fazer parte da minha vida. O mestre da lei entendeu, compreendeu. Não. Deixa ele deitadinho aí. Deixa ele quietinho aí. Se eu tocar, e o fariseu então? Agora eu te pergunto, você vai precisar passar pela experiência da lepra? Você vai precisar ser um dos 10 leprosos? Ser curado por Cristo? Para então tomar sua decisão e se tornar o que? Um bom samaritano? O que você vai fazer? Agora Deus tocando no teu coração, lhe fazendo lembrar de uma pessoa que você gosta, ama, considera, ele se aí te incomodando, você vai compartilhar com ele esse vídeo, você vai deixar o like, você vai me ajudar nessa nova etapa da minha vida.
Eu entendi. Eu preciso agir. Ou eu sou a caça, ou eu sou o caçador. Margarida compreendeu e fez o que fez. E eu? E você, meu irmão? Você vai continuar dando uma de cabeção? Hã? Fala pra mim. Eu sei, é doído, é dolorido. Não precisava ser assim. Eu usei o personagem do Tiririca, né? O filho pródigo, ele compreende. Ele entende que ele é o quê? Que ele é corno, que ele é chifrudo. Ele entende que a mulher dele tá traindo ele com o negão e o pai sabia. Aí ele se escandalizou, ele se escandaliza. Poxa, pai, desde garoto, desde a minha infância, minha mulher me traindo com o negão e o senhor não falava nada. Meu irmão, cabe você agora tomar a sua decisão. Você vai fazer um trato com o negão, vai entender que chifre não é defeito, você vai entender que chifre é a solução, você vai assumir que é chifrudo. Eu concordo. Quem não é, não é? Mas essa história que chifre não é defeito, que chifre é a solução, meu irmão, isso não cola pra mim, não. Eu não consigo fazer pacto com o negão, não. Se eu der um vacilo, a mulher corre. Ela vai lá, vai se jogar nos braços do negão. Cabe a mim tomar essa decisão. Mas fazer pacto com ele, dividir as contas, para que ele venha me auxiliar, não consigo. Não consigo. Voltei para casa do pai, consciente que preciso trabalhar, preciso agir, preciso fazer algo diferente. Se você tá aí no chiqueiro, meu irmão, revirando as bolotas, você já passou por todas as cabeças, você já tá na última aí. Lembra, volta para casa do pai. Você não vai se arrepender. Ele vai te abraçar, vai te dar a veste nova. Aquele versículo da Bíblia vai se cumprir. Trazei depressa a melhor roupa e veste, porque este é meu filho. Estava perdido e foi achado. Filho pródigo. Cada missa, meu irmão, cada pão, cada vinho, queria transmutado. Eu contemplo algo diferente, algo novo acontecendo no meu ser, que me faz lembrar quem eu sou, quem são vocês, o que cada um de nós está fazendo aqui. Com 8 aninhos, eu comecei a sofrer com essas crises de abstinência do corpo de Cristo. Estou vivenciando algo bem similar, conforme eu disse, ao que Santa Margarida vivenciou. Alguns meses atrás, quase 1 ano e meio, eu participei do ritual da crisma, renunciei ao demônio. Vai pra lá. Tomei a minha decisão, com 40 anos de idade. Depois de cuspido, tentei fazer justiça, tentei não, passou pela minha cabeça. Em acabar com tudo, matar algumas pessoas, dar um tiro na cabeça. Não é justo o que fizeram comigo. Não é justo porque tudo aquilo. Mas Deus consolou meu coração e estou aqui, meu irmão. Estou curioso. Se fez o que fez com Margarida, o que pode fazer comigo, através da minha vida? Se pro caso dela foi algo tão maravilhoso, onde até hoje o túmulo dela é visitado, existe uma igreja lá no local, por que comigo ou contigo não pode ser dessa forma, meu irmão? Às vezes eu me questiono, e de certa forma eu tenho uma resposta. Ela não pecou contra o Espírito Santo, ela não deu ouvido ao mal. Todo pecado que é contra o Espírito Santo não tem perdão. Ela não fez o que eu fiz. Algo glorioso que estava em minha vida foi se esmiuçando, foi se exaurindo. Pouco a pouco, cada erro, cada falha, cada tipo de errado, foi se esmiuçando, foi se exaurindo. Só que agora eu tenho consciência, eu tenho entendimento. E a cada missa eu digo, eu repito bem alto, lá na igreja: eis que não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. O centurião romano, ele precisava de auxílio. O servo dele estava doente, deitado, acamado, fraco, deprimido, sem vontade de viver. É isso que eu busco aqui, meu irmão, é isso que eu estou fazendo aqui, iniciando esse novo trabalho em minha vida, e várias coisas, várias sensações, vários sentimentos, muita coisa vem me sendo dita e orientada para fazer, falar, anunciar. E isso tudo estou usando como que preparação. Estou aqui usando tudo isso como instrumento para edificar minha fé. Compreendi. Satanás não vai me deixar em paz. Já que é assim, vou seguir o exemplo de Santa Margarida. Chegou a minha vez. Conforme eu disse em alguns vídeos lá atrás, vamos ver quem é que vai aleijar quem.
Deixa eu me espelhar na história dela. Deixa eu ver o que eu consigo fazer na minha vida nos próximos anos. Vamos ver como vai ser. Só que para isso eu preciso me consagrar. Uma consagração. Não há meio termo. Não há oscilação. Cada vez mais, uma ida sem volta. Uma subida sem olhar para trás. Eu já tive algumas experiências com a Bíblia, envolvendo esse estado de consciência, esse transe, orações. Eu não ia falar a respeito disso, mas, de certa forma, eu sinto medo, eu sinto receio. Até um tempo atrás eu não tinha controle. Nas últimas experiências eu não consegui me manter com os rins cingidos. O simbolismo lá de algo ali amarrando, eu esqueço o nome daquele cinto que o sacerdote usa, amarrando os rins, vinculado a pecado, as emoções, as sensações, tudo aquilo que há de imundo dentro do nosso ser tem que ser amarrado, contido, para que algo santo venha florir em nossas vidas. Eu preciso ter consciência disso, meu irmão. Já passei por diversas experiências maravilhosas, mas acabei fazendo besteira. Uma delas está aí. Me lembro, 34 anos de idade, tentando fazer esses vídeos, tentando colocar em prática aquilo que eu entendia, eu observava, eu enxerguei como vocação na minha vida. E sem saber, sem noção, não estava preparado, fazendo besteira, falando bobagem. Aí o que fizeram com o meu computador? Uma pessoa que eu amo, respeito, admiro. Será que eu vou conseguir me controlar dessa vez? As sensações vão fluir. Vou atingir um estado de consciência que não é fácil de se manter. O que eu vou fazer, meu irmão? Será que eu ainda tenho chance? Passei por várias agora nos últimos meses. Mas chega num certo ponto, eu paro, eu me quieto, eu não dou continuidade. Eu lembro de tanta coisa errada que eu fiz lá atrás. Aí eu paro de orar, eu paro de jejuar, até que baixe. Depois meu corpo pede, eu sinto falta. Fico fraco, decepcionado, como algo faltando, e tenho eu que voltar. Mas só que meu corpo está pedindo, ele está dizendo: a fase difícil já passou. Eu preciso colocar em prática, eu não posso parar, eu não posso impor barreiras, eu não posso ter medo. Tenho buscado aí diversos meios de consagração e tal. Eu quero compartilhar com vocês um que eu vivenciei há um tempo atrás. Uma vez, não duas, já tive duas experiências envolvendo a Bíblia. Você já passou por algo similar, envolvendo experiências místicas com a tua Bíblia, meu irmão? Não? Então você não é louco, você não é louco por Cristo. Você já beijou a sua Bíblia? Você já conversou com ela? Você já dialogou com ela? Você já vivenciou? Conforme os vídeos for passando aqui, eu vou compartilhando algumas experiências com vocês e colocando em prática aquilo que Deus tem colocado em meu coração. No próximo vídeo eu quero falar sobre isso, sobre consagração. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ir até o fim? Será que eu não vou ficar em dúvida? Vamos ver. Conto com o seu auxílio e peço, deixe aí o seu like, compartilhe. Me ajude nessa nova jornada aqui na minha história. Sei que vou ser julgado, sei que vou ser o que é questionado, sei que vou causar, mas faz parte do processo. Peço que Cristo venha me visitar e me orientar mais e mais, para que eu não venha fazer bobagem, besteira. Mas nada pior que enterrar o seu talento, por ignorância, por medo, por vergonha. Chega, né? Um novo tempo, um novo dia. Experiências maravilhosas venho vivenciando nos últimos anos dentro da Igreja Católica. O Natal agora chegando, o Advento começou, um novo ano litúrgico. Não estou perdendo nenhuma missa, estou vivenciando experiências maravilhosas, meu irmão. Mais uma vez eu lhe digo, deixe de ser cabeção, meu irmão. Volte para casa. Se você não foi engolido por nenhuma das cabeças, a primeira, a segunda, lhe trazendo dinheiro, riqueza, lhe abrindo portas de negócio, se envolvendo com pessoas influentes, te chamando para um patamar que poucas pessoas têm acesso, da quarta em diante, meu irmão, o negócio é feio. Não perde seu tempo com isso não. Vaza, sai daí. Volta para casa do Pai, que Ele te ama. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.